Amém. A graça e a paz a todos. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, né? Nós podermos cantar, louvar ao Senhor, bendizer o seu nome. E agora vamos ouvir a sua palavra, que está no Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler os versos 12 a 15. Esse sermão foi inspirado num texto, num artigo, na verdade, que é parte de um livro de um ministro metodista wesleyano do século XIX, chamado George D. Watson, e o livro dele chama Our Own God, que mais ou menos traduzido, né, o Deus que temos, o nosso próprio Deus, algo assim. E esse artigo é intitulado O Amigo Divino, e me inspirou, e eu vou citar algumas coisas que ele fala também. Mas o texto diz assim, então, a partir do verso de número 12: Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Até aí. Então, Jesus vem falando aqui nesse capítulo, né, da videira, que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos e precisamos estar nesta videira para podermos dar frutos, né? E precisamos dessa seiva, né? Se quisermos dar frutos, se quisermos verdadeiramente ter vida, precisamos estar nesta videira verdadeira, né? Nós como ramos vamos receber a seiva da videira e assim poder dar frutos. E aí ele fala, né, Jesus, nesse ponto do discurso dele, ele apresenta o maior nível, além dele apresentar aqui o seu mandamento, né, o único mandamento que Jesus nos dá, né, este é o meu mandamento. Qual é o mandamento de Jesus? Amem uns aos outros como eu amo vocês. Né? Este é o mandamento de Jesus, principal mandamento que ele nos dá, né? Então, além disso, ele nos apresenta o maior nível de amor que alguém pode demonstrar, que é dar a vida pelos amigos, dar a sua própria vida em favor dos amigos, né? E Jesus, a gente sabe, demonstrou esse amor ao sacrificar a sua vida na cruz, não só por aqueles amigos que ele tinha ali, aqueles 12 amigos, e isso inclui Judas, né? Por incrível que pareça, né? A gente pode achar que é meio absurdo, mas não, estava incluso também ali, né? Mas por todos, né? Por toda a humanidade. E aí, na sequência, ele faz essas duas afirmações que representam uma mudança no relacionamento com os discípulos, que é muito significativa. Então, Jesus já não era mais apenas o Senhor dos discípulos, mas era amigo deles, né? É o que ele demonstra aqui, né? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo, né, de escravos ou servos, em algumas outras traduções, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Então, no contexto social da época, um rei ou um senhor, ele simplesmente dava ordem aos seus servos, né? Olha, vai lá, faz isso, vai lá, pega aquilo ali para mim, né? Enfim, vai lá, faz um negócio para mim, busca lá, enfim, né? Ele dava ordens, né, aos servos, dizia a ele o que eles deviam fazer, e os servos, obviamente, obedeciam cegamente, né? Era o senhor deles, então, obviamente, ele tinha que obedecer, né? Ele podia falar, não, agora eu não vou, agora eu estou descansando. Não existia isso, não tinha isso, esse negócio, né, de agora não dá. Não, deu a ordem,
tinha que ser cumprida imediatamente. Então essa era a relação entre os servos, entre um rei, né, e seus súditos, entre um servo e seus senhores, né? Então eles diziam o que fazer e os servos obedeciam cegamente. Mas aos amigos deste rei ou deste senhor, ele confiava os seus planos, confiava os seus propósitos, né? Ele compartilhava da sua vida. Essa era a grande diferença, né? Então com os escravos, com os servos, obviamente ele não fazia isso. Ele não chamava o servo e falava: ô servo, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar, trocar uma ideia aqui, eu quero contar algumas coisas para você. Não existia esse tipo de relacionamento entre senhor e servo, né? Esse relacionamento era entre o senhor e seus amigos, né? Então a esse sim ele confiava os seus planos, compartilhava a sua vida, né? E aqui Jesus considerava os discípulos amigos por qual razão? O verso 15 que nós lemos, né? Eu contei para vocês, né? Eu falei para vocês tudo o que o Pai me disse. Eu compartilhei com vocês o que o Pai falou para mim, né? Eu não deixei vocês no escuro. Eu não deixei vocês sem saber de nada, não. Aquilo que eu recebi do Pai, eu compartilhei com vocês, eu dividi com vocês. Por isso eu chamo vocês de amigos, porque o Senhor não faz isso com os seus servos. Não compartilha essas coisas, intimidades, o conhecimento, e foi o que Jesus fez com os discípulos. Então os amigos, eles são considerados alguém que a gente pode confiar, a quem a gente faz confissões, conta segredos, né? Eu creio que cada um de nós tem um amigo nesse sentido, né? Com essas características, que a gente pode contar na hora da dificuldade, a gente pode ir lá compartilhar, falar, né? Abrir o nosso coração. Então assim era Jesus em relação aos discípulos, né? Então nesse momento Jesus elevou, né, os seus seguidores a uma condição muito mais alta, né? Ele os considerou seus amigos. Já não chamo vocês de servos, mas tenho chamado vocês de amigos. Eu não vou chamar vocês, eu tenho chamado vocês de amigos. Eu tenho compartilhado a minha vida com vocês. Aquilo que eu recebi do Pai, eu compartilho com vocês, né? Então, meus amados, quem segue a Cristo desfruta não apenas de um relacionamento entre servo e Senhor, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor, amém? Ele é o nosso Senhor, antes de tudo, mas Ele também é nosso amigo. Então nós não compartilhamos apenas de uma relação entre servo e Senhor, mas também de uma amizade verdadeira com Ele, né? Então esta é a grande diferença para nós. Não é simplesmente, não está apenas num nível de servo e Senhor, mas ultrapassou isso, está além disso. Nós podemos ser considerados amigos de Jesus Cristo, né? Então quem é servo de Cristo também é seu amigo. Então a amizade, ela é um vínculo especial, é diferente, né, que não pode ser comparado a outros relacionamentos. A amizade, ela envolve igualdade de gostos, interesses, confiança, concordância, comunhão de pensamentos, companheirismo e simpatia para promover a alegria mútua. A amizade, ela deve ser livre de qualquer motivo egoísta, né? A gente não tem amigos para o nosso próprio interesse. Os verdadeiros amigos não são amigos porque a gente vê alguma coisa nele e fala: eu vou aproveitar desta amizade. Aí já não é amizade, né? Aí já é outra coisa, menos amizade, né? Então não há motivos egoístas, né, interesseiros. A verdadeira amizade, ela não pode ser implorada, comprada, exigida, provocada ou forçada a existir. Não tem essa, não posso chegar para alguém e falar assim: você quer ser meu amigo? Você vai ser meu amigo. Eu não posso implorar, forçar a pessoa. Ou então ajoelhar no pé dela e falar: por favor, seja meu amigo. Divide a sua amizade comigo. Não existe isso, né? Não é assim que nós formamos amigos, né? Não é dessa maneira. A amizade, ela surge por conta de interesses, de uma série de questões, de coisas, né? Aí nós passamos a ter comunhão, a compartilhar com essa pessoa, né? Mas a amizade não pode ser implorada, exigida, comprada, enfim, né? Então é algo que deve surgir espontaneamente.
Então a amizade fala de mutualidade, de troca, de reciprocidade e de amor, né? Então, como eu disse, o amigo a gente não tem só para usufruir de algo que ele tem, né? Eu vou ser amigo dessa pessoa aí porque ele tem muita grana, ou porque ele tem um carro bonito, ele vai me levar para passear, enfim, né? Ou ele paga almoço para mim, vai ficar pagando almoço, sei lá, né? Não é assim, não é isso, né? A amizade é troca. Assim como a pessoa faz algo por nós, nós também fazemos da mesma maneira para ela, né? Então é isso, amizade é isso, é mutualidade, reciprocidade, troca, e envolve evidentemente amor também, né? Então nós podemos ter amizades por nossos pais, filhos, irmãos, irmãs, chefes, colegas de trabalho, irmãos da igreja, em todos os âmbitos sociais a gente pode granjear amigos, né? E a amizade que ultrapassa os nossos laços de sangue, como diz Provérbios 18, 24, que eu creio que todos vocês conhecem, né? Há amigos mais chegados que irmãos, né? Então o provérbio de Salomão já dizia isso, né? Tem gente que é muito mais amiga, né? Que nós temos um relacionamento muito mais próximo do que nossa própria parentela, do que pessoas do nosso sangue, né? Porque é diferente. Muitas vezes ultrapassa essa questão da irmandade, né, da fraternidade, né? Então vai muito além. Mas as nossas amizades, tudo isso é muito legal, muito bonito, mas as nossas amizades, os nossos relacionamentos, os nossos laços humanos, eles são frágeis e um dia eles podem simplesmente se acabarem, né? O tecido, né, a trama que envolve, né, junta, né, as nossas amizades, ela é frágil. Um dia ela pode se esgarçar, né? Já viu o tecido, pano? É isso, as nossas amizades muitas vezes funcionam dessa maneira, como um tecido que com o tempo ele acaba se rasgando. Se elas não forem alimentadas, muito bem alimentadas, elas acabam se rasgando, se esgarçando, né? Então acontece isso, elas um dia podem se romper. A gente pode se decepcionar, se frustrar, se magoar com quem considerávamos amigos, com quem desfrutávamos de uma amizade, e nós mesmos podemos decepcionar, né, quem considerávamos nossos amigos. Isso acontece. Eu creio que talvez cada um de vocês tenha uma experiência nesse sentido, né? Um grande amigo, uma pessoa muito amiga, de repente ela faz alguma coisa que frustra vocês. Fala, mas ele não era tão amigo assim. Não era uma pessoa que desfrutava da minha amizade, eu considerava essa pessoa tanto, de repente ela faz alguma coisa e fala, nossa, decepção total. Frustração total. Aí aquela amizade murcha, né? Ela se acaba, ela se esvai. Por quê? Porque nós temos a nossa natureza pecaminosa ainda, meus queridos. Então nós podemos, não só as pessoas podem fazer isso conosco, mas nós podemos fazer isso com as pessoas. A gente pode decepcionar as pessoas, a gente pode frustrar os nossos amigos. Às vezes eles olham para nós, esperam algo de nós que a gente não corresponde, e aí as pessoas se frustram. A gente pode falar alguma coisa que magoa a pessoa, que ela fica triste. Assim são as amizades, né? Elas podem hoje estar tremendamente fortalecidas e de repente amanhã você perguntar, nossa, mas cadê aquele seu amigo? E já era. não é mais. Aconteceu alguma coisa, enfim, e que quebrou essa amizade, né? Então assim acontece com a gente, porque somos humanos, somos falhos, somos pecadores, e isso tudo pode influir, né, na nossa ligação, nas nossas amizades. Então as amizades, elas podem se desgastar com muita frequência e com muita facilidade. Esse autor que eu citei, ele faz um resumo da amizade desde quando somos crianças até a nossa velhice, que é muito interessante. Ele diz assim, quando crianças, todos nós tínhamos pequenos amigos que pensávamos que durariam para sempre. Mas em poucos anos, o delicado romance passou e os amigos se afastaram de nós. Depois veio a juventude com as suas amizades, que pensávamos estarem enraizadas em granito, mas elas obedeceram à mesma lei da mudança e se afastaram. E então veio a meia-idade, com suas amizades mais ponderadas, mais equilibradas e sérias, que depois de algum tempo sofreram e declinaram.
e então passamos para a velhice solitária e tranquila, para descobrir que a mudança e a decadência caracterizaram todas as coisas terrenas, incluindo o que antes pensávamos ser amizades fortes. Nem sempre é porque os amigos foram infiéis, mas muitas vezes foram as pressões da vida que nos separaram. Todos nós tínhamos nossos chamados especiais, fardos, caminhos diversos a percorrer e a constante mudança de circunstâncias, entendimentos, pensamentos ou sentimentos. Eventualmente, nossas amizades simplesmente se perderam de vista. E é isso que acontece, né? Eu creio que também que você deve ter alguma experiência nesse sentido, alguém que você era muito amigo seu, de repente mudou de estado, mudou de país, e essa amizade ficou distante, literalmente distante. E hoje, apesar das redes sociais, mas mesmo assim é difícil você manter um vínculo firme mesmo, né? Com alguém, porque amigo é aquele que você vê, que se encontra, você não vê só pela tela, você vê ele face a face, né? Você se encontra com ele. Mas isso pode acontecer. Por algum motivo da vida, alguém de quem você era muito amigo, se distancia, não por alguma coisa que aconteceu, mas as próprias circunstâncias, a sua vida que você tem, trabalho, enfim, uma série de circunstâncias de estudo, e também da outra pessoa, acaba distanciando. Recentemente, a Carmen reatou uma amizade com uma pessoa que estudou com ela, eu também fiz parte desse relacionamento, e aí, exatamente por essas circunstâncias da vida, nós nos distanciamos por em torno mais ou menos de 30 anos, 25, sei lá, muito tempo. E de repente, ela me viu pelo YouTube, ela viu uma pregação. Ela falou, nossa, o Paulinho. O pessoal me conhece assim. E os amigos chegados. E aí ela falou, não, aí conseguiu, entrou em contato e a gente reatou a amizade, né? Então hoje a Carmen tem falado com ela frequentemente, compartilhado, estão na Praia Grande, né, do esposo, mudaram para a Praia Grande, mas enfim, a gente tem aí um contato. Então é interessante isso, tem amizades que às vezes parece que sumiram, desapareceram e elas voltam novamente, né? Elas são trazidas de volta ao nosso convívio, né? Então isso é muito, muito legal. Mas às vezes não, perde de vista, você nunca mais ouve falar da pessoa, não sabe onde está, para onde foi, enfim, sumiu. Não tem mais aquela amizade. E assim são os nossos relacionamentos, meus irmãos. Mas Deus é o nosso amigo fiel, né? De quem nós nunca vamos nos afastar, e Ele nunca se afasta de nós. Ele sempre nos acompanha, e os interesses são sempre os nossos também. Então Deus sempre está presente conosco. Ele é o nosso melhor amigo, né? Ele é realmente o verdadeiro amigo, porque todas as amizades podem falhar, todas as amizades podem se esgarçar, como eu disse, elas podem se descosturar, mas Deus permanece fiel conosco. Ele sim é o nosso verdadeiro amigo, né? Então essas nossas amizades, elas podem se perder no tempo, podem se enfraquecer, se desgastar, nossos amigos podem falhar, nos abandonar, mas Jesus é o único amigo que permanece conosco para sempre e nunca falha conosco. Aleluia! A amizade dele dura mais do que todas as outras. Ele sim é o nosso amigo fiel. Mateus 28:20, estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Essa é a promessa de Jesus. Eu estou com vocês, fica sossegado, a minha amizade você não vai perder. Eu estou com você todos os dias. Jesus não é aquele amigo que de vez em quando só é interesseiro. Jesus não é interesseiro, muito pelo contrário, Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa vida para Ele, né? Ele quer a nossa amizade para Ele, porque Ele sim é fiel, Ele sim permanece. De maneira alguma
deixarei você, jamais vou abandonar você, né? Como diz Hebreus 13:15. Vocês já pensaram nesse maravilhoso privilégio que é poder ser amigo de Jesus? Você considera Jesus o seu amigo, seu melhor amigo? Ou é só aquele amigo na hora da necessidade, na hora do perrengue? É assim que você trata Jesus? Ai, Jesus, por favor, me ajuda aqui agora. E depois você nem quer saber de Jesus mais, nem liga para ele, não está nem aí, né? O amigo interesseiro, né? Você é o amigo interesseiro? Sim ou não? Mas às vezes, infelizmente, a gente dá uma de amigo interesseiro. A gente só busca Jesus na hora da dificuldade, na hora que a gente precisa. Mas quando a gente quer compartilhar, né, quando precisa compartilhar o amor, né, cantar um louvor para Ele, falar quanto a gente ama Jesus, quanto a gente o ama, quanto a gente quer a presença dEle na nossa vida, aí já fica mais complicado. Aí a gente se envolve com tantas coisas e Jesus fica de lado. O nosso amigo fica largado num lado, de lado, abandonado, né? Mas a hora que a dificuldade vem, aí a gente lembra desse amigo. Mas a amizade verdadeira não funciona assim, né? A amizade verdadeira, como eu disse aqui, é troca, é compartilhamento, né? Senhor, eu sei que o Senhor está me concedendo algo, o Senhor está me abençoando, então eu quero te bendizer, eu quero te louvar, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero ser do Senhor, eu quero ser somente seu, Senhor. Eu quero ser teu amigo, né? Eu quero compartilhar tudo que há no meu coração, as minhas dores, as minhas angústias, as minhas alegrias, tudo que há no meu coração, Senhor, eu quero compartilhar contigo. Esse é o verdadeiro amigo de Cristo, né? Então Jesus, Ele é verdadeiramente o amigo mais chegado que irmão. Ele não nos chama somente de irmão, como filhos de Deus adotados, né? Como adotivos de Deus. Ele não chama a gente só de irmão. São meus irmãos. A igreja é formada por meus irmãos, também é formada por meus amigos, né? Há amigos, né? Então Ele é mais chegado do que um irmão. Então nós podemos sim dizer a Jesus as coisas que nunca diríamos a ninguém. Às vezes até para o nosso amigo íntimo, alguém que a gente considera muito, tem coisas que a gente não conta. A gente às vezes fica com vergonha. A gente fala, não, isso aqui se eu contar, acho que ele não vai acreditar. É capaz dele pular fora da nossa amizade, né? Mas com Jesus a gente pode contar, a gente pode abrir o nosso coração, a gente pode contar as coisas mais absurdas que a gente pode imaginar. Aquele podre mais profundo lá do nosso coração, a gente pode contar para Jesus. Fala, Jesus, olha só como é que eu sou, Jesus. Olha que terrível aqui do meu coração, Senhor. A gente pode se abrir para Ele. Não vai julgar. Ele não vai jogar isso na nossa cara. Ele não vai se afastar da gente. Falar, meu filho, misericórdia, hein? Caramba, você está precisando se consertar. Ele não vai criticar a gente. Ele vai nos abraçar, nos amparar. Falar, vem aqui, meu filho, vem aqui. Meu querido amigo, vamos conversar. Eu vou confortar, vou consolar você, né? Eu vou te apoiar, eu vou te amparar, eu vou te pôr para frente, né? É assim que Jesus faz conosco, né? Então nós podemos dizer essas coisas para Ele, que a gente nunca contaria para ninguém. A sua amizade é mais forte do que qualquer outra, porque Ele nos conhece melhor do que ninguém. Ele conhece nossas fraquezas, nossos defeitos, nossas qualidades, tudo. Ele sonda o nosso coração. Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Ele é o único que sonda e sabe o que está dentro do nosso coração. Ele verdadeiramente conhece tudo a nosso respeito. Então essa é a grande diferença dessa amizade com Jesus, né? Então Ele nunca nos interpreta mal, nunca fere os nossos sentimentos, nunca joga nossos pecados perdoados na nossa cara, nunca faz fofoca sobre nós, não nos repreende por causa de nossas deficiências naturais. Então Jesus não vai ouvir você, depois vai chegar lá diante do pai e falar, nossa, pai, o senhor viu só aquele filho ali? Misericórdia, olha o que ele fez, olha só como é que ele é. Ele não vai fazer fofoca,
Muitas vezes a gente sofre isso, né? Você conta alguma coisa para alguém, um segredo, que você fala, mas por favor, não conte, é só entre nós, tá bom? Aí no dia seguinte você fica sabendo que o segredo foi espalhado pela torcida do Corinthians. Aí a pessoa considera assim, não, tudo bem, fica entre nós e a torcida do Corinthians, tá bom? Misericórdia, né? Mas infelizmente, muitas vezes sofre essa questão. A gente passa por isso, né? Confiando na pessoa e de repente tem muitas outras sabendo daquilo que você confiou. Mas Jesus não faz isso conosco. Jesus não é assim, né? Ele não vai contar nada aí para sair contando os nossos segredos, né? As nossas intimidades com outros, né? Mas a gente tem que lembrar, irmãos, que toda essa amizade, toda essa maravilha, essa grande amizade de Jesus, né? A gente tem que lembrar que isso teve um preço muito alto. Essa amizade, para a gente poder desfrutar dela, teve um preço muito alto. Para a gente ser amigo de Deus, foi pago um preço muito alto. Vocês sabem disso. A cruz, sangue foi derramado, sangue foi vertido na cruz, para que nós pudéssemos ser amigos de Deus. Esse foi o preço da nossa amizade, de Jesus por nós e de nós por Ele, né? Cristo derramou seu sangue na cruz para nos trazer reconciliação com Deus. E reconciliação é uma linguagem de amizade, não é? Quando tem alguém com a amizade quebrada, né, fala, o fulano e a fulana lá não se falam mais, né? E o Jonas não conversa mais com o Gustavo, não estão se falando mais. Mas de repente, aí falou, mas estão conversando de novo? Diz que não estava mais, tá? Se reconciliaram. Né? Reconciliação, é isso. E o que Deus fez conosco? Nos reconciliou com Ele, aleluia, né? Glória a Deus, é isso, é uma linguagem de amizade, né? Por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus. Paulo diz isso lá em Romanos 5,10. Nós, quando éramos inimigos, fomos o quê? Reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Fomos reconciliados, retornamos, éramos inimigos, estávamos em inimizade com Deus. É isso que o pecado fez, é isso que o pecado faz. Torna-nos inimigos de Deus, quebra o relacionamento que tínhamos com Deus, olha, na verdade nós nunca tivemos, né? Mas quando Adão pecou, aquele relacionamento foi quebrado, isso passou para todos nós, né? Então nós éramos inimigos de Deus, mas pela morte de seu Filho, pela cruz do Calvário, Deus nos reconciliou com Ele, né? Estamos reconciliados, né? Então não tínhamos amizade com Deus, muito pelo contrário, era inimizade. O pecado, ele trouxe hostilidade e inimizade, mas a cruz, a inimizade foi vencida, aleluia, glória a Deus. A cruz quebrou isso. A cruz, né, como diz Paulo, quebrou a parede de separação. Ele fala isso entre judeus e gentios, mas em todos os aspectos a cruz quebrou essa inimizade que havia com Deus, né? Então nós hoje podemos ser reconciliados, né? Basta crermos, aceitarmos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, né? Então Deus nos reconciliou com Ele por meio de Jesus Cristo. E há uma canção que fala isso, né? Acho que, não me engano, é da Vineyard, eu conheço pelo Oficina G3, né? Nós estávamos condenados, mas agora, pela cruz, nós fomos reconciliados, aleluia. Era isso, nós estávamos condenados, éramos inimigos de Deus, mas hoje, pela cruz, nós já somos restaurados, somos reconciliados com Ele. Podemos sim ser amigos de Deus, chamados de amigos de Deus, né? Nós somos restaurados à comunhão, à amizade com Deus. Então hoje em Cristo, nós, como Abraão, podemos ser chamados de amigos de Deus. No Antigo Testamento, Abraão foi praticamente o único que foi chamado dessa forma, e até Tiago confirma isso na sua carta, né? Abraão, chamado de amigo de Deus. Claro que houve Moisés também, que falava com Deus face a face, então indiretamente podemos
entender que ele também tinha uma amizade com Deus, mas nominado foi Abraão. Abraão, Isaías fala isso, Abraão chamado amigo de Deus. Josafá, na sua oração lá em 2 Crônicas, 20, fala isso também, como Abraão, o teu amigo. Olha que privilégio, imagina, gente, foi chamado de amigo de Deus. Mas hoje nós podemos ser chamados de amigos de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Então nós podemos seguir os passos de Abraão e nos tornarmos verdadeiros amigos de Deus. E quais foram esses passos de Abraão? Fé e obediência. 2 simples passos: fé e obediência. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, mas obedeça. Obedeça, é o que ele pede aqui, nós lemos isso, Quando no verso, aliás, anteriormente ele fala, no verso 10 ele diz: quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Então este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Já não chamo servos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse, eu contei para vocês. Então, obedeçam, obedeça, tenha fé, mas obedeça. Então vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes mando, é isso. Se vocês fizerem o que eu mando a vocês, que eu estou mandando a vocês, vocês serão meus amigos. Se vocês obedecerem ao que eu estou mandando, vocês serão meus amigos. Vocês podem ser considerados meus amigos, mas nós não nos tornamos amigos de Deus, de Jesus, por causa da nossa obediência, mas a obediência, ela é uma característica de quem é amigo de Jesus, daqueles que seguem a Cristo, Nós obedecemos porque estimamos a amizade de Jesus, nosso relacionamento com Ele, porque o amamos. Nós demonstramos nosso amor por Jesus por meio da nossa obediência aos seus mandamentos, à sua palavra, João 14,15: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, ou seja, obedecerão aos meus mandamentos. Vocês obedecerão ao que eu tenho ensinado vocês, ao que eu ensinei vocês. Vocês vão obedecer a minha palavra. Se vocês me amam, então vocês vão obedecer essa palavra. Vocês vão seguir essa palavra. Vocês não vão ser desobedientes. Então Cristo, Ele é o verdadeiro exemplo de fé e obediência a Deus. E ser amigo de Cristo é aprender a viver como Ele viveu. Porque hoje tem muita gente que fala: não, Jesus, eu gosto de Jesus. Jesus é uma pessoa muito legal, foi uma pessoa muito boa e não sei o que lá, e eu creio em Jesus. Mas você obedece o que Ele ensinou? Está cheio de gente hoje que faz isso, fala isso. Não, eu creio sim em Jesus, puxa vida, foi um cara muito bom, foi uma pessoa muito boa, foi um profeta de Deus, enfim. Aí usa um monte de adjetivo, substantivo, tudo que tem direito. Mas obedece a Cristo? Você é obediente a Ele, a sua palavra? Essa é a grande diferença, Então, fé e obediência. Então, Cristo exerceu essas duas qualificações, fé e obediência. Então, Ele é o verdadeiro exemplo disso. Então, nós, para sermos amigos dEle, precisamos seguir os passos que Ele deu. Precisamos imitar seu exemplo. Irmãos, não sejamos amigos do mundo, mas amigos de Deus. Porque Tiago 4,4 diz: a amizade do mundo, ela é inimizade com Deus. Isso é muito sério. Tem muito crente que é mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Está dentro da igreja, está falando que está seguindo a Cristo, mas está mais parecido com o mundo do que com Cristo. É mais obediente às coisas do mundo do que a palavra de Deus. Está cheio hoje, infelizmente. É duro dizer isso, é triste, a gente tem falado isso constantemente.
Quanta gente dentro de igreja que diz que segue a Cristo, mas é muito mais amigo do mundo do que amigo de Deus. E a palavra é muito clara: se é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Não crie inimizade, nós somos reconciliados com Deus. O sangue de Jesus fez isso por nós. O sangue derramado na cruz nos propiciou isso, sermos reconciliados com Deus. Não jogue fora este preço alto. Rejeite, recuse as coisas do mundo. Não crie laços com o mundo. Não crie, como eu disse o tecido, não crie costuras com este mundo. Não queira fazer laços com este mundo, porque a palavra é muito clara: quem ama o mundo é inimigo de Deus, é inimizade contra Deus. A amizade com o mundo é inimizade com Deus, e inimizade com Deus, vocês já sabem qual é o final disso. Então apegue-se ao Senhor, apegue-se a Cristo, apegue-se a essa amizade. Seja amigo de Deus, seja amigo de Cristo. Nós podemos hoje ser chamados, temos o privilégio, temos esse privilégio, fomos reconciliados. Não joguemos isso fora, não desperdicemos isso, não tratemos isso como coisa comum, como algo simples. Não, é muito precioso, é muito sério. Eu sou amigo de Deus. Eu compartilho da amizade com Deus. Irmãos e irmãs, ter amizade com o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus que está assentado num alto e sublime trono. Nós temos esse privilégio, ser chamados seus amigos. Já não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Obedeçamos ao Senhor, obedeçamos a Jesus, sigamos os seus passos, sejamos seus imitadores. Porque Paulo disse isso, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então que assim seja a nossa vida, para podermos ter desfrutar desse privilégio de sermos chamados amigos de Deus, né? De como Abraão, amigos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero citar 3 frases de Thomas de Kempis, que foi um monge agostiniano alemão do século XIII. Ele escreveu um livro muito famoso, talvez alguns de vocês já tenham lido, se não leram, leiam. Chama-se Imitação de Cristo, é a obra mais conhecida dele. Ele diz o seguinte: quem se apega às criaturas perecerá com elas, porque são frágeis, mas aquele que abraça Jesus permanecerá firme com ele para sempre. Ame-o e seja sempre seu amigo, porque quando todos o abandonarem, ele não o abandonará, nem permitirá que você venha a perecer. Se você se afastar dele, se o perder, a quem recorrerá e a quem buscará para ser seu amigo? Sem um amigo é impossível viver bem, e se a amizade de Jesus não for o seu bem mais precioso, sua vida será de tristeza e desolação. Ame a todos por amor a Jesus, é o que ele diz aqui. Um mandamento eu dou para vocês: amem uns aos outros. Então ame a todos por amor a Jesus, ame a Jesus pelo que ele é. Somente Jesus Cristo merece, de fato, nosso amor, porque não há amigo que seja bom e fiel como ele, né? Não há outro, irmãos, não há, não tem, né? Então considere Jesus o seu melhor amigo, seja o melhor amigo, a melhor amiga de Jesus, né? Apegue-se a ele, né? Cuide dessa amizade, né? Regue essa amizade, né? Compartilhe essa amizade, né? Então é isso, e considere, pense nesse privilégio que nós temos de ser amigos de Deus, né? De ser amigos de Cristo. A gente poder falar isso com toda certeza: eu sou amigo de Cristo,
Eu tenho essa amizade com Ele. Ele é meu melhor amigo, né? Eu tenho amigos, você pode ter muitos amigos, quantos amigos você quiser, mas Jesus tem que ser o seu melhor amigo. Ele deve ser o seu melhor amigo. E eu encerro com uma paráfrase de Hebreus 10, 35, né? Por isso, não abram mão da amizade de Jesus, ela será ricamente recompensada. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor.